Vamos lá. Para que serve uma Constituição, afinal? É só um manual de regras para dizer como o Estado tem que funcionar? Ou ela pode ser algo muito maior? Um verdadeiro roteiro, sabe? Um plano ambicioso para transformar a sociedade inteira. Pois é, vamos mergulhar nisso, porque no fundo tudo volta para essa pergunta e a resposta, olha, não tem nada de simples. É um debate que divide juristas, que polariza nações e que, no fim do dia, define o destino de um povo. E essa grande pergunta nos leva a duas ideias, duas metáforas bem fortes que estão no centro de toda essa discussão. De um lado, tem a Constituição como um manual de regras, que foca só em como se governa. E do outro, a gente tem a Constituição como um roteiro para o futuro, que está mais preocupada com para onde nós vamos como sociedade. Certo. Agora que a gente já entendeu as metáforas, vamos dar os nomes técnicos. No direito, essas duas visões são conhecidas como Constituição Garantia e Constituição Dirigente. Vamos então desvendar o que cada uma delas quer dizer. Vamos começar pelo Manual de Regras. Essa é a alma da chamada Constituição Garantia. A origem dela está lá na filosofia do Estado liberal, que tinha uma preocupação principal, uma só: conter o poder do governo, limitar o Estado. Agora, o ponto aqui não são só essas características. O mais interessante é a lógica por trás delas. O foco da Constituição Garantia não é o que o governo decide, mas sim como ele decide. O objetivo é muito claro: criar uma cerca de proteção para as liberdades individuais e garantir estabilidade. Ponto final. Agora, vamos virar a página e ir para o outro modelo, a Constituição como um roteiro. Essa é a visão da Constituição Dirigente, e ela nasce de uma ideia totalmente diferente, a do Estado social. Aqui não basta o Estado se conter, não. Ele tem a missão de agir, de promover ativamente o bem-estar de todo mundo. E para a gente entender esse modelo na prática, não tem exemplo melhor do que a nossa Constituição, a de 1988. Ela vai muito, mas muito além de só organizar o poder. Como a gente vai ver agora, ela estabelece uma verdadeira missão para o país. Mas aí vem a pergunta: como é que um texto consegue fazer isso? A resposta está num conceito-chave: as normas programáticas. Pensa nelas não como uma placa de trânsito que diz pare ou siga, mas mais como um GPS que define um destino final. Elas dão o programa, o caminho que o Estado tem o dever de seguir. E olha só isso, a gente não está falando de pequenos ajustes aqui. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza. São objetivos gigantescos. A Constituição de 88 não está pedindo, ela está ordenando uma transformação social profunda para garantir que cada pessoa tenha uma existência digna. É claro que uma Constituição com ambições tão grandes assim não ia ser uma unanimidade. E isso joga a gente direto no meio de um debate super acalorado. Essa abordagem é uma visão de futuro necessária ou é, na verdade, uma receita para frustração? Então, vamos ouvir o lado dos críticos. A principal acusação, como essa citação do Diogo de Figueiredo Moreira Neto mostra bem, é que esse modelo acaba sequestrando a política. A pergunta que eles fazem é: se a Constituição já define quais são as políticas públicas, para que serve a eleição? Onde fica a liberdade de escolha dos governantes da própria sociedade? Mas aí, a defesa vem com um contra-ataque com um argumento fundamental. A Constituição não substitui a política. Ela dá um enquadramento para a política. Em vez de engessar, ela dá o que a gente chama de premissa material. É como se dissesse: olha, a política é livre para debater os caminhos, mas o destino final, aqueles objetivos sociais, isso aí não é negociável. E essa tabela aqui resume bem o embate. De um lado, os críticos falam em crise de governabilidade. Dizem que o Estado fica sobrecarregado com um monte de promessas impossíveis de cumprir. Do outro lado, os defensores rebatem: o problema não é o excesso de tarefas, mas a falta de vontade política para executar. A Constituição não é o problema é a inércia política. E isso nos leva, finalmente, ao centro da questão, o problema que paira sobre todo esse debate. Como é que se fecha esse abismo que existe entre o texto, por mais bonito que ele seja, e a realidade do dia a dia? Esse é o grande desafio de uma Constituição roteiro. E para pensar nisso, tem uma ideia fascinante de um jurista alemão, Konrad Hesse: a vontade de Constituição. A tese dele é simples, mas é muito poderosa. Uma Constituição não é só um pedaço de papel. A força real dela não vem da tinta, mas da determinação coletiva de um povo e de seus governantes de fazer valer o que está escrito ali. Sem essa vontade, é só um livro na estante. E aqui a gente chega numa conclusão que é meio desconfortável.
Talvez o problema não seja uma crise da Constituição, como muita gente diz por aí. Talvez seja mais honesto falar de uma crise da sociedade, do governo, do Estado, uma crise daqueles que têm o dever de transformar a promessa da Constituição em realidade, mas que por algum motivo não fazem. E, para a gente fechar, fica essa citação brutalmente honesta do Sérgio Buarque de Holanda. Ela nos força a pensar, no fim das contas, o que define uma nação? É o roteiro ambicioso que ela escreve para si mesma, ou é o fato de que, na prática, esse roteiro acaba sendo tratado como um manual de regras que ninguém se dá o trabalho de ler? Essa é a questão que fica no ar.